nem mesmo pelas belas mulheres que ele seduzia. Então o diabo acabou por lhe enviar uma mulher tão bela, mas tão bela, que mais parecia ser vindo dos céus. Até onde sabemos, esta mulher lhe servia aos caprichos, por longos 7 anos, até que chegou o dia que lhe foi revelado que ela era um espírito infernal. Na verdade, ela era um demônio, conhecido como súcubo. O filho de Stubbe cresceu, e ele era tão diferente de seu pai, que seu próprio pai o chamava de luz de sua vida. Durante um pequeno tempo, Stubbe cultivou um grande amor por seu primogênito. Mas infelizmente, claro que isso não durou por muito tempo. Não demorou para que Stubbe viesse a estar desejando o próprio sangue de seu filho. Quando foi um dia, Stubbe convidou seu filho para um passeio pela mata que existia ao redor da aldeia. Então, enquanto eles andavam pela mata, Stubbe pediu para que seu filho continuasse o caminho, pois ele precisava aliviar suas necessidades. Logo em seguida, ele o alcançaria. Enquanto seu filho caminhava à sua frente, Stubbe colocou o cinturão e se transformou na fera. Em seguida atacou seu filho. E ali, naquele lugar completamente ermo, Stubbe matou seu próprio filho. Nestas escrituras relatam com detalhes que tão logo Stubbe atacou o seu filho, ele devorou o seu cérebro, pois essa era a única forma de saciar a sua sede de sangue. Estas foram as palavras de um criminoso, de natureza tão pecaminosa e completamente degenerada. A autobiografia que relata o caso de Peter Stubbe descreve muitos outros assassinatos que ele cometeu. Também está escrito que ele cometeu as mais terríveis atrocidades que se pode imaginar, sem ao menos que ninguém pudesse desconfiar dele. O número de vítimas que Stubbe carregava era muito grande. Com isso, muitos homens, mulheres e crianças, e até mesmo animais que foram mortos, fizeram com que toda a Alemanha fosse forçada a reconhecê-los como sendo completamente verídicos. Os habitantes de Colônia, Bedburg e de Paradat, vilarejos que sofriam continuamente com os ataques do animalesco ser que possuía a grande semelhança de um monstruoso lobo, temiam viajar de um lugar para o outro, sem que estivessem em um grande número de homens armados. Para o horror de todos, bastava que estivessem andando pelas estradas que ligavam um vilarejo a outro, para encontrar carcaças de pessoas mortas espalhadas pelas estradas e também pelo campo, onde a besta os atacou. Criatura esta que ninguém conseguia capturar e condenar à morte. Quando acontecia de alguma criança acabar desaparecendo dos arredores de sua própria casa, ninguém mais tinha a esperança de encontrá-los com vida novamente, pois todos sabiam que já era mais que certo que o lobo já havia as devorado. Por mais que aumentasse o número de caçadores para caçar e capturar a criatura, esses homens não conseguiam obter êxito. Mesmo obtendo somente a frustração de não conseguir capturar a besta, eles não desistiam. E onde havia rumores do aparecimento da criatura, eles iam em busca da fera para capturá-la e matá-la, e assim acabar com seu reinado de terror. Os cristãos rezavam a Deus para os livrar das armadilhas feitas pelo diabo.
que viesse a colocar o povo a ser confrontado pelo lobo. Quando foi um dia, a notícia que um lobo de tamanho imensurável foi avistado andando pela mata, que existia às margens de um grande rio. De imediato os caçadores cercaram a área onde o licantropo foi avistado vagando. Então soltaram seus cães para tentar acuar a criatura e não a deixar fugir. Neste momento, Stubby, vendo que não havia como escapar, tirou o cinturão e retornou à sua forma humana. Os caçadores tomaram um grande susto quando se depararam com um homem onde antes havia um lobo. Eles então ligaram Stubby ao lobo e também determinaram que tudo era obra do diabo. E naquele momento, Peter Stubby foi preso pelos caçadores e levado à justiça. Ele foi completamente torturado e, por medo do sofrimento que afligia sua carne, ele acabou admitindo a maldade de sua existência. Foi então que ele declarou a todos as muitas maldades que ele vinha cometendo durante esses 25 anos. Também confessou que, com o uso de magia negra, ele havia recebido um cinturão do diabo e que no momento em que ele o colocava, ele deixava de ser humano e se tornava um grande lobo negro, muito forte e sedento por sangue e carne fresca. Mas quando perguntaram aonde estava esse cinturão, ele acabou relatando que tão logo o tirou, o jogou na floresta no momento de sua captura, e que provavelmente ele deveria estar lá. Ouvindo isso, muitos caçadores retornaram para aquele lugar, mas nada foi encontrado. Então foi afirmado que possivelmente ela teria voltado da onde veio, ou seja, para as mãos do diabo, o qual havia projetado o mal sobre todo aquele povo, e a partir daquele momento havia deixado Stubby sozinho para estar sendo julgado por estes longos anos de terríveis atrocidades cometidas por ele. Por um pequeno tempo, Peter Stubby foi colocado sob custódia, até que toda a trama fosse descoberta. Então, depois de um tempo, foi descoberto através de investigação que sua irmã, Bill Stubby, e sua amante, Catherine Trump, foram ambas cúmplices dele em muitos dos assassinatos que ele cometeu. O tribunal ditou a sentença. Não só Stubby, mas sua irmã e sua amante foram condenados. 28 de outubro de 1589. Essas foram as seguintes sentenças. Peter Stubby está condenado a ser quebrado por uma roda, e sua carne deve ser arrancada em 10 lugares diferentes, por uma pinça quente, pois só assim conseguirão separar a carne de seus ossos. E então suas pernas e braços devem ser esmagados por uma ripa de madeira ou martelos. Tão logo isso seja feito, ele deve ser decapitado. O que restar de seu corpo deve ser jogado ao fogo, para ser consumido pelas chamas, até que não sobre mais nada, a não ser as cinzas. Além disso, as duas mulheres devem ser amarradas e queimadas vivas no mesmo dia. E então, no ano seguinte, que se sucedeu o seu julgamento, no dia 31 de maio de 1590, a sentença foi executada na cidade de Edimburgo. Logo após ter cumprido a execução, como um alerta a todas as bruxas e feiticeiros que viessem a estar habitando aquela região, foi erguido um poste, sobre o qual foi colocado a roda onde Stubby foi torturado, e mais acima,
Penduraram a figura de um lobo e a cabeça de um feiticeiro. Também havia ao redor da roda da tortura inúmeros pedaços de madeira que representavam uma parte das vítimas de Stube. E foi decretado pelas autoridades que governavam aquela região que tudo isso deveria ficar em exposição pública. Ou seja, todos da região que passavam por aquele lugar teriam uma lembrança eterna dos crimes cometidos por Peter Stube e também da punição que ele recebeu. Tudo o que você acabou de ouvir sobre Peter Stube não é uma lenda ou conto. Ela realmente aconteceu. São fatos históricos. Realmente não sabemos ao certo se Peter Stube era um lobisomem, mas não há dúvidas que ele era o culpado por muitas mortes horrendas. Cordiais uivos a todos. Boa noite.